Sejam muito bem-vindos a mais um programa Economia e Desenvolvimento. Hoje eu quero trazer um tema bastante relevante, que é sobre crise, né? E especificamente sobre a gestão de crise, né? As crises, a gente sabe que o conceito de crise é que crise é uma disrupção, né? Ou seja, um fator interno ou externo que interrompe de maneira brutal, às vezes, o curso natural de alguma coisa. O que é essa disrupção, né? Essa disrupção é justamente alguma coisa, vem dirigindo o meu carro e passo num buraco, furo o meu pneu. Então, o curso natural do trajeto que eu estava fazendo com o meu carro foi interrompido por uma crise, por alguma coisa que aconteceu. Isso é super comum acontecer na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também. Me incumbe hoje falar aqui das crises que acontecem, por exemplo, dentro dos condomínios, né, nas gestões. A gente sabe que não é fácil administrar condomínios e a gente sabe também que crises fazem parte do cotidiano, né? Alguns condomínios mais, outros condomínios menos, mas invariavelmente crises vão se instaurar e cabe aos líderes e cabe aos gestores desses locais entender, mapear essas crises e resolvê-las de alguma forma, né? Então, vou dar algumas dicas que servem para a vida pessoal e também servem para a vida profissional. O mais importante é a gente conseguir identificar qual é essa crise, né? Qual é o nome dessa crise, né? Segunda coisa é quais são as possíveis causas, o porquê que é que está acontecendo essa crise nesse momento. E aí cabe ao gestor também, e na vida pessoal cabe a nós mesmos, né? Ao invés de olharmos na janela para procurar culpados, talvez se olhar no espelho, né? Para entender qual é a crise que a gente está vivendo, entender se as nossas ações ou se as nossas omissões foram capazes de contribuir em algum momento para que essa crise estivesse acontecendo, né? O que eu fiz, né, que possa ter concorrido para uma crise ou o que eu deixei de fazer, né, sendo omisso para que essa crise também pudesse se instaurar de alguma forma. Mais do que isso, é importante a gente também mapear quem são os protagonistas inseridos nessa crise, né? A gente consegue entender quem são as pessoas que estão envolvidas e mensurar o potencial, né, dentro da crise dessas pessoas. Eu consigo agir assertivamente e individualmente em cada uma delas, né, para que eu consiga algumas neutralizá-las, outras entender que não fazem parte da crise e estão ali muitas vezes como massas de manobras, e o camarada, aquele que está no meu pescoço com uma faca, esse é o que eu tenho que colocar talvez mais energia para tentar afastar ele de mim, tentar solucionar a crise de alguma forma, né? E aí, então, só com base nesse mapeamento genérico, a gente consegue subsídios melhores para tomar uma decisão. Eu sempre falo que decisões rápidas, decisões tomadas de maneira imediata, elas tendem ao erro, né? Elas tendem ao equívoco. Por isso que quando nos questionam, nos provocam para a gente solucionar algum problema, a gente sempre pede um tempo para pensar. Mas na vida profissional e pessoal, nem sempre a gente consegue esse tempo para pensar, né? Então, a exemplo, há um tempo atrás em Porto Alegre, numa churrascaria, eu gosto muito de usar esse exemplo, numa churrascaria em Porto Alegre, um cidadão se engasgou com um pedaço de carne, né? E aí ele começou a passar mal porque obstruiu as vias aéreas e ele não conseguia respirar. Casualmente, nessa mesma churrascaria, tinha um médico almoçando com a sua família. Esse médico foi até esse senhor que estava engasgado e pensou o seguinte: não há tempo de chamar uma ambulância, não há tempo de colocá-lo dentro de um carro e levar para um pronto-socorro. O que imediatamente ele fez? Pediu uma caneta Bic para um garçom, tirou a bundinha da caneta, tirou a tinta, né, aquela parte de dentro da caneta, ficou só com a parte, aquele canudo, né, aquele caninho, né, que envolve a caneta, e imediatamente providenciou uma traqueostomia nesse senhor, para desobstruir as vias aéreas e, portanto, salvou a vida desse camarada. Esse caso foi super emblemático, apareceu até na televisão. Então, o que é isso? Isso é um médico que tomou uma decisão imediata, né? E quando é que a gente consegue tomar decisões imediatas? Quando a gente tem conhecimento técnico e desenvolvimento pessoal e emocional para fazer isso. Então, quanto mais capacitado nós, líderes e gestores, formos, mais decisões rápidas a gente vai conseguir tomar, sem dar margem para o equívoco e sem dar margem para erros. Se eu não conheço o contexto daquele lugar, se eu não estudei aquelas pessoas, se eu não faço a menor ideia de porquê que está acontecendo essa crise, possivelmente a decisão que eu for tomar vai ser uma decisão completamente equivocada. Para concluir,
todas as crises, absolutamente todas as crises, têm pelo menos 3 coisas. Uma solução, ainda que não seja a melhor, ou ainda que não seja a que a gente esperava. Um prazo de duração, crises começam e crises sempre terminam. E por último, todas as crises nos trazem uma lição para a vida. Algum ensinamento com uma crise a gente vai ter. É nos momentos de crise que a gente encontra muitas vezes as melhores oportunidades da vida, as melhores oportunidades para mudar de emprego, as melhores oportunidades para se desenvolver melhor e pensar diferente do que estávamos pensando antes. Tá bem? Uma boa semana para vocês, especialmente para mim. Tenho muitas decisões para tomar durante os próximos dias e tomara que com o meu conhecimento eu também consiga tomar decisões assertivas. Um grande abraço.